Pessoal, tudo bem? Começar a fazer aquela sériezinha, fazer uma sériezinha menor, agora de vídeos, falando de Lilith, falando dos nodos lunares, falando de Quiron e também da roda da fortuna, tá bom? Então vou começar por Lilith, que eu sei que é um assunto que muita gente desconhece, mas tem muita curiosidade. Tá aqui, ó, livro de Lilith, eu sei que tá ao contrário aí pra vocês. Livro bem legal, Resgate do Lado Sombrio do Feminino Universal, da Barbara Black. Claro que falar em sombrio, né, as pessoas já falam, ai meu Deus, Carol, o que você tá falando, né? Sombrio, esse lado negro, eu tô fora, não quero mexer com essas coisas não. Mas, gente, todos nós somos luz e sombra, a gente não pode deixar isso de lado, né? Então, assim, quando a gente fala, por exemplo, do yin e do yang, todo mundo conhece bem o símbolo, né? É o branco com a presença do negro e o negro com a presença do branco. Nada mais é do que a luz que tem a presença da sombra, que é o yang, né? Então a luz, a energia extrovertida para fora, que a gente fala que seria mais masculino, né? Tem essa energia mais para fora, de exposição, né? De extroversão, de autoexpressão. Teria a ver, né? Então, no caso, com a luz, mas tem ali a presença da sombra, a bolinha preta. E o mesmo lado, o outro lado complementar a ele, que é o yin, que é o feminino, seria o feminino, o introspectivo, aquilo que tem a ver com as faculdades psíquicas aqui, com a nossa intuição, com o nosso lado mais para dentro, voltado para dentro, que né, uma coisa complementa a outra, né, gente? Não dá para ser só uma coisa ou só outra. A gente tem que estar sempre trabalhando, fazendo as coisas, mas também trabalhando o nosso interno, né, a nossa mente, o nosso lado mais sutil das coisas. Então, a própria espiritualidade, tudo isso vem de encontro, né, com esse lado yin. Então, uma coisa complementa a outra. Então, para vocês entenderem, a Lilith, ela tem todo esse valor, assim, né? Ela é o complemento da Lua mesmo, ao passo que a Lua representa a mãe no mapa astral, né? No nosso mapa de nascimento, dá muitas pistas sobre a nossa mãe, sobre aquelas primeiras impressões básicas, né, de sobrevivência, desses instintos emocionais, tudo isso tem ligação com a mãe. E além disso, tem a ver também, né, com o ciclo menstrual. Aí você fala, cara, mas isso aí é só para as mulheres, né? Não, a mulher de fato ela menstrua, mas a lua ela tá conectada com uma coisa cíclica, né? De fases. O homem também tem essas fases, né? Só que ele não menstrua, ele não tem o útero, ele não tem ali os órgãos que vão fazer com que ele menstrue, mas ele também é cíclico e ele também tem os seus humores alterados aí de acordo com essa lunação. A lua para todos é mudança de humor, né, gente? Alteração de humor. Tanto que a lua é o planetinha que corre mais rápido, né? Que vocês já sabem. Então ela fica pouco tempo em cada signo, ou seja, quando a gente fala a pessoa é de lua, né? Porque a gente realmente vai transitando aí por vários arquétipos de uma maneira muito rápida. Então a lua ela tem essa vulnerabilidade, né? E a Lilith nada mais é do que um complemento, é a lua negra, né? Seria o lado negro, o lado mais sombrio, é o ponto mais distante ali, né? É um ponto celeste que representa a maior distância da órbita da Lua com relação à Terra. Então a Lilith indica justamente uma falta, uma perda, uma frustração. Ela é um ponto de inversão, ou seja, é um ponto no nosso mapa, de acordo com, enfim, o signo, com a casa, que mostra uma área de insatisfação constante na nossa vida. Fala também da sexualidade, da sensualidade. Eu uso muito a Lilith para mapas de sinastria justamente porque o casal muitas vezes quer saber, né, sobre essas compatibilidades, sobre aquilo que às vezes vem de infância mesmo, né, coisas que vêm da infância que eles querem entender, alguns bloqueios, algumas questões. É bem interessante. Com a Lilith a gente consegue ter um olhar assim sobre esses anseios dessas experiências, né, que foram causadas lá na infância, por exemplo, só para vocês entenderem, né, o que é esse ponto de inversão, que na verdade é uma energia. Você pega o signo, né, Libra, por exemplo, a pessoa tem Lilith em Libra, então ela tem as características de Libra não muito disponíveis, né,
não plenamente disponíveis para ela, né, para ela utilizar. Então, por exemplo, foi uma criança que, por exemplo, o que é Libra, né, tem muita ligação com a beleza, com a arte, com o refinamento, com esse senso de estética também, né, com o equilíbrio. Foi uma criança que, por exemplo, uma menina cuja mãe ou pai cortava muito o cabelo dela e ela não conseguia se sentir bonita, vamos supor, algo desse tipo, né, a autoestima dela era sempre podada durante a infância, ou por outros motivos também, ela queria se sentir bonita, mas tinha alguma coisa que acontecia. Isso não precisa ser recorrente, mas basta ter tido um fator desse na vida da criança para ter marcado e ela realmente ter reprimido, né? A Lilith mostra o que a gente reprime muitas vezes lá na infância, mas que vai até a vida adulta, não tem a menor dúvida, né? Lembra? Do 0 ao 7 a gente é uma tela em branco. Tudo que acontece na nossa vida é pintado ali. Dali pra frente, gente, fica nas células, fica colado no nosso corpo, nas nossas ações, na forma de pensar, tudo. Então é muito delicado, né? Então a Lilith, ela indica sexualidade, sensualidade, esse magnetismo pessoal que a gente tem, né? Indica insights que a gente tem que revelam coisas para nós. Então você tenta ver ali a área da tua vida, né, em que casa. Enfim, a lua negra, como eu falei, ela é um total complemento da lua. Ela indica essa castração, como eu falei, né, essa incapacidade de lidar, essa inibição, esse autoquestionamento, né, sobre determinados assuntos, né, e que a gente muitas vezes faz o quê? Joga para debaixo do tapete, são assuntos que a gente não quer ver. Então a pessoa que tem lá Lilith em Libra, por exemplo, às vezes o menino, a mãe dele vestia ele de um jeito que inibia a autoestima dele, põe uma camiseta cor-de-rosa, sei lá, pode ter sido um acontecimento. Levou o menino para o aniversário, menino 5, 6 anos de idade, menino vestido de rosa, todo mundo zoou, todo mundo brincou, tirou a autoestima do menino, sabe? Ele voltou para casa desolado, falando, gente, nada contra, imagina, rosa maravilhoso para os homens, mas pensando assim, né, genericamente na cabeça de uma criança que foi zoada, foi, né, motivo de chacota por algum motivo assim, né, porque a mãe queria vestir ele de um jeito mais frufru, vamos supor, né, mais bonitinho, ou uma mãe que até queria que ele fosse uma menina, sabe? Tem muito isso, gente. Acontece muitas coisas, tem de tudo nessa vida. E, enfim, ele foi tratado como menina, sabe? Ele não gostou daquilo, aquilo de alguma maneira castrou a autoestima dele, sabe? O senso dele. E ele não pôde fazer nada e aquilo ficou marcado. Então, assim, ele não sabe lidar com essa questão, né? Não deixa de ser algo que vai de encontro à sexualidade dele. Então, assim, é um ponto marcante que fala dessas experiências vividas lá na infância. E outra, né? Mulheres, por exemplo, que não menstruam por motivos pessoais, não por motivos de saúde, né? Mas que por algum motivo falam, eu não quero menstruar porque eu me sinto fraca durante a menstruação, ou porque minha pressão cai. Isso já aconteceu muito comigo na minha adolescência, meu fluxo era muito intenso. Aí a pressão fica baixa, eu me sinto muito fraca, não consigo fazer as coisas, ou porque eu não gosto mesmo de ver muito sangue. Gente, é super compreensível tudo isso, mas a Lilith, ao passo que a Lua representa o ciclo lunar, a Lilith representa a menstruação da mulher. Mas então eu sou homem, então a Lilith não pega pra mim. Não, os homens não menstruam de fato, mas eles são cíclicos, assim como as mulheres. Todo mundo tem a lua, todo mundo tem a Lilith. A Lilith é essa aqui, gente. É a luazinha com a cruz. Apresenta aí o nosso lado mais negro, que é aquilo que a gente olha e fala, não gosto muito disso em mim, e escondo, né? É esse questionamento que a gente tem com alguma questão, né? Que foi castrada, uma frustração, se torna justamente essa energia que a gente acaba não utilizando, deixa ela de lado. E a gente, quanto mais amigo a gente for da nossa Lilith, melhor. Então a Lilith, de um modo geral, ela simboliza um pouco dessa menstruação, né? Até se você for pesquisar, Lilith é muito demonizada, né? Você olha um monte de bobagem para isso, se você for dar um Google, tem muita coisa falando de vampirismo relacionado. Tem todo o mito em torno da Lilith, que foi a primeira mulher de Adão, não foi Eva, né? Nesse livro aqui explica direitinho, a grosso modo, né? Ela era uma mulher que não se submetia, muito forte, muito intensa, né? Com a sexualidade muito resolvida.
E como antigamente o patriarcado dominava, então ela foi tida como uma mulher, ela foi demonizada, né? O Adão falou: Deus, me dá outra mulher aí que se submeta a mim, né? E aí ele deu a Eva. E a Lilith desolada desceu para as trevas, né? Então tem todo esse mito. Então se você for pesquisar, tem muita coisa que demoniza a Lilith. Muita gente tem medo, mas não é para ter medo. Quanto mais medo e quanto mais você afastar essa tua energia, que é para todo mundo tem a Lilith no mapa, você busca lá, dá uma olhadinha. É uma energia que você esconde e aquilo só vai te acarretar cada vez mais problema, a bola de neve. Se você olhar, der a mão e andar junto, caminhar junto, ser feliz, gostar, aceitar, assumir, né, todas as personalidades daquela Lilith, seja em qual signo for, você tem que pegar o signo que aquela Lilith tá, entender o que aquilo significa, né, as características básicas de um signo, e ver que aquilo realmente não é uma energia que você utiliza plenamente e que você poderia estar utilizando, porque aquilo só reforçaria, né, a sua vida, só te tornaria uma pessoa melhor, mais evoluída, com menos problemas, questões mais do dia a dia relacionadas muitas vezes com a sua sexualidade. Como eu sempre falo, sexualidade não é só o sexo, não é só o ato sexual, né? Mas é tudo, são as suas crenças, seu modo de pensar, a tua educação, como você lida num relacionamento, isso tudo é a sua sexualidade, é todo esse composto de coisas, né? É o seu olhar, como que você dá carinho, como você recebe. Tudo depende ali da primeira infância, esse quadro em branco que foi pintado, né? E ali ele te marca bem esse período, gente. Vocês podem olhar, observar a área do teu mapa, justamente o signo que se encontra e pegar essas energias e entender que aquilo é uma coisa que você, de certa forma, foi castrado dentro daquelas características lá na infância e você carrega isso. Se você olhar, a mulher que gosta da menstruação, certamente ela vai ter um ciclo agradável. Se ela quer ser mãe, ela vai ser mãe com tranquilidade. Isso eu falo porque eu conheço muitas mulheres que querem engravidar, não engravidam com muita facilidade porque inibiram durante muito tempo a menstruação, não olharam para a menstruação. Ou até falando de mulheres que querem um relacionamento, né, mais intenso, mais sólido, mas não estão resolvidas com a própria sexualidade, mas nem se dão conta. Aí quando eu falo sexualidade, não é o ato sexual, é todo esse conjunto de coisas. É porque a pessoa também põe pra lá, fala, menstruação, não gosto. Aí pro homem, como é que faz isso pro homem? O homem são as questões íntimas dele, de intimidade também, daquilo que ele gosta, né, nele, né, da intimidade, daquilo que é mais íntimo para ele, né, que fala das coisas mais básicas. Claro, o homem não menstrua, a mulher menstrua, a gente tem ali a menstruação como algo que materializa isso, mas o homem, de certa forma, todo mês ele é cíclico também, assim como a mulher, né? E ele tem um momento que ele limpa, faz a purificação, assim como nós, mulheres, purificamos o nosso útero, né? A gente, o corpo da mulher foi feito para engravidar, teoricamente, né? Todo mês, mediante a fase fértil. Então, se a gente não engravida, a gente tem a limpeza, a purificação do útero, por isso que a gente menstrua, é a limpeza, né, das paredes uterinas. O homem acontece a mesma coisa, só que de uma maneira implícita, né? Ele faz a purificação de outras maneiras. Então, é isso, gente. A Lilith é realmente esse ponto de inversão que simboliza muitas vezes uma falta, uma perda, que a gente tem que olhar, ó, lá atrás. Então é um exercício bacana, é um arquétipo que não é tão simples, ele é bem complexo, Lilith, e fala um pouco dos nossos karmas, de algumas questões aí de infância, mas que vale muito a pena olhar para isso e trabalhar, que não é tão tranquilo, tão fácil, tão rápido, mas olhando para isso, tendo essa consciência, a gente vai complementando, vai dando a mão, vai ficando amigo da Lilith, que é isso que ela quer ser sua amiga, ela não quer que você empurre ela para debaixo do tapete, não, senão ela vai ficar te atormentando e puxando o seu pezinho, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. Curte aqui, dá um like, compartilha com quem você acha que vai gostar desse vídeo também, tá bom? Beijo grande!